Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com você? Nesse momento estamos entrando ao vivo aqui na nossa live para estudarmos a nossa escola bíblica dominical. Começamos na semana passada a estudar o quarto trimestre de 2020 e estudamos a primeira lição sobre o livro de Jó. Caso você ainda não tenha assistido, é só você acessar a nossa página oficial do Facebook, facebook.com/evwiltonalves, ou o nosso canal no YouTube, youtube.com/wiltonalves. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 2, que está datada para o dia 11 de outubro de 2020, que acontecerá amanhã nas igrejas Assembleia de Deus e igrejas que adotam a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema da lição que iremos estudar amanhã é: quem era Jó? O texto áureo nos diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, ele era sincero ou íntegro, ele era reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Irrepreensível quer dizer uma pessoa que não tem do que ser repreendida. O texto que será lido a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 1 ao 5. O objetivo geral desta lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que mesmo sendo rico, ele era um homem diferenciado dos demais. Ele tinha um caráter íntegro. E 3 pontos específicos, ou objetivos específicos. O primeiro é mencionar que Jó ele procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo, citar que a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. E terceiro, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. A nossa introdução nos diz o seguinte: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre este gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia foi, sem dúvida, ele era distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas ele mantinha uma profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, nós vamos destacar alguns traços da vida e da espiritualidade de Jó. Ou seja, a Bíblia ela menciona que Jó ele era um homem extremamente rico, que tinha muitas posses, mas mais do que os bens materiais, ele tinha uma família sólida, unida, e ele era um homem de caráter ilibado e tinha uma espiritualidade invejável. Era um homem que era temente a Deus e que tinha pelo menos 4 características ao qual é destacada por Deus. Era um homem extremamente sincero ou íntegro, era um homem reto, ou seja, que andava em retidão, era um homem extremamente temente a Deus e um homem que desviava-se do mal e que tem muito a nos ensinar numa época onde não se tinha Bíblia, numa época onde a cultura era completamente diferente, lá na cidade de Uz, né? Praticamente na Arábia, e Jó, ele mesmo lá no Oriente, era um homem que se conservava temente e que servia a Deus. O primeiro tópico dessa lição vai nos dizer que ele era um homem de caráter
irretocável. Era um homem íntegro, ou seja, sincero. O caráter define uma pessoa de verdade, o que ela é. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Neste sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletnos remete ao que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó ele era sincero nas suas intenções, nas afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Ou seja, era um homem extremamente íntegro, era um homem que andava em retidão, sincero. Segundo o original, era um homem inocente, ou seja, ele não tinha maldade nas suas palavras, não tinha maldade nas suas intenções e nem nas suas colocações, porque ele enxergava tudo segundo o seu temor ao seu Deus. Então ele não via maldade nas coisas, não via maldade nas pessoas, ele era um homem extremamente ingênuo, era um homem que a Bíblia nos admoesta, quando certa vez as crianças quiseram ir até Jesus e os discípulos tentaram impedir, achando que elas estavam ali prejudicando o ministério de Jesus. E Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. E a Bíblia ainda vai mais adiante, quando diz: quem não se fizer como uma dessas crianças, não herdará o reino dos céus. Fazendo menção à inocência da criança. Você já viu quando é como uma criança, ela brinca? Às vezes ela brinca com um carrinho, ou ela está brincando com um brinquedo, ou brincando com uma boneca, e em algum momento elas discutem entre si, mas daqui a pouco elas voltam a se conversar, a brincar, porque as crianças não vê maldade uma nas outras. E o que a Bíblia diz é exatamente isso, que Jó, ele além de íntegro no original, ele era uma pessoa extremamente sincera nas suas palavras, nas suas colocações, mas ele era um homem ingênuo, ou seja, que não via maldade nas coisas. E isso traz-nos algumas lições, que nós precisamos agir como Jó, nós precisamos agir como uma criança para poder herdar o reino dos céus. Segundo, ele era um homem reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico quer dizer iassar, tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, ele era reto, ele era direito e se comportava de maneira irrepreensível. O que é a palavra irrepreensível, que eu já falei lá no início? É uma pessoa que não tem do que você repreender por alguma coisa, porque você não acha erro, você não acha culpa, você não acha nada nessa pessoa, porque ela procura andar de forma correta. É uma pessoa justa nos seus julgamentos, ou seja, ela julga com retidão. Nós vamos ver mais à frente que ele era uma pessoa conselheira, era uma pessoa que aconselhava as outras pessoas. Terceiro ponto, ele era uma pessoa temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, se não me falha a memória,
7 ou 8, diz o seguinte, que o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. Então Jó, ele era uma pessoa sábia, porque a Bíblia o destaca como temente a Deus. Se quisermos buscar sabedoria, a Bíblia diz buscar, buscar do alto, buscar de cima. Lá no livro de Tiago, diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá voluntariamente, meus queridos. E além disso, ele desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e yare, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Nós vamos ver no livro de Jó que ele, inclusive, a Bíblia diz que ele desviava o seu olhar da virgem para não pecar. Né? Aqui está dizendo que ele desviava o olhar. Ele era uma pessoa extremamente temente ao Senhor, uma pessoa reverente, que prestava reverência e evitava o mal. Eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia diz que quando se trata do diabo, do inimigo, de Satanás, a Bíblia diz que resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata de carne, quando se trata de prostituição, a Bíblia diz fugir da aparência do mal, fugir da prostituição. Devemos agir como José do Egito. A mulher de Potifar arma uma armadilha para José, manda os empregados embora e José, ao chegar ali, ela quis se deitar com José. José, ele foge, deixa a sua capa, mas ele sai ileso, sem pecar. Por mais que ela tenha o culpado, por mais que ela tenha ficado com a capa, por mais que ela pudesse forjar alguma prova, José, diante de Deus, ele estava puro para a glória do Senhor. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego theosebes e apesho, desculpa aí o meu linguajar, né? A forma como eu estou falando com vocês no original, nessas palavras em hebraico e grego, a gente quase que quebra a língua, né? É um exercício para nós, a gente precisa saber como agir ou como falar essas palavras. Mas é exatamente isso, né? A gente precisa ter tato aqui para a gente falar essas palavras. Espera aí, deixa eu buscar aqui. Aí ele diz que trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinham o mal sempre à distância. É o que nós devemos fazer, meus queridos. Nós devemos, nos afastar do mal, nos afastar da aparência do mal, tudo que for mal, né? Tudo o que a gente vê que tem maldade ali, que tem pecaminosidade, nós devemos, nos afastar para nos conservar puros e temente a Deus. As Escrituras mostram que, muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. E é o que nós devemos fazer. O segundo tópico desta lição fala de um homem sábio e próspero. Nós vamos ver que ele vivia antes de Salomão. O livro de Jó é um livro, se fosse colocado na ordem cronológica, ele seria o primeiro livro da Bíblia, né? Ele viveu antes de Salomão e ele já praticava os princípios de sabedoria, que é temer a Deus. Então, o segundo tópico nos fala um homem sábio e próspero. Primeiro parágrafo, um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias
nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se neste aspecto. Nós vemos que existem pessoas que ela têm muito conhecimento, são pessoas ricas, pessoas que têm muitas posses, mas o que ela tem só para si. Lembro de uma palavra do saudoso pastor e doutor Miles Monroe, que ele dizia que o local mais rico do mundo é o cemitério. Lá existem livros que nunca foram escritos. Existem canções que nunca foram escritas e nem cantadas. Lá existe um tesouro inestimável. Existem projetos que jamais foram postos no papel, que jamais foram postos em execução. Porque pessoas têm muito conhecimento, mas têm somente para elas não passam conhecimento, elas não têm prazer em ensinar as pessoas. A Bíblia diz, quem tem, né, que dê, e dê com alegria. Dá e dar-se-vos-á. Quanto mais você dá, querido Deus, Ele vai te acrescentando. Por outro lado, existem pessoas que são tão simples. Eu convivi com pessoas que tinham muito conhecimento e que não sabiam passar o conhecimento que ela tinha. Por outro lado, eu convivi com pessoas que tinham muito conhecimento, pessoas extremamente simples e que tinham prazer de passar conhecimento todas as vezes que sentavam juntamente conosco para conversar. Ele foi um homem sábio, rico, próspero. A Bíblia afirma que Jó ele era maior do que todos os do Oriente. Ou seja, no local, na época que ele vivia, ele era o maioral, ele se destacava entre os demais. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. E ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destaca aqui. Destaca a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente a quem as pessoas reconheciam com frequência em busca de conselho e orientação. Na época em que Israel não tinha um rei, não tinha uma liderança, é a época dos juízes, onde as pessoas geralmente se assentavam à porta da cidade, vamos dizer assim, e as pessoas iam lá para levar as suas causas, e ela julgava as pessoas. A Bíblia diz que Jó, quando chegava numa praça pública, em um local público, as pessoas se levantavam para dar local para ele se assentar e para ouvir as instruções que ele tinha. Era um homem extremamente piedoso, era um homem que ele era amável. Quando seus filhos, seus 7 filhos e as suas 3 filhas se reuniam de tempos em tempos para dar banquetes, ele sempre oferecia sacrifício, ou seja, ele intercedia em prol da sua família e em prol dos seus filhos. Ele não negava a dar conselhos e aconselhar as pessoas. Que a gente possa, queridos, dividir o que a gente sabe, né? Que a gente possa dividir, a Bíblia diz, prossigamos, né, em conhecer ao Senhor. Que nós possamos sempre prosseguir em conhecer, em ter conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que você possa dar do seu conhecimento, que quanto mais você der, Deus vai multiplicar, Deus vai acrescentar para você e para as pessoas que estão lhe ouvindo e lhe assistindo. Quando você dá uma saudação, quando você dá uma aula, quando você dá
você vai pregar, que você possa transmitir conhecimento, não para se ensoberbecer, mas que a glória de Deus seja manifesta sobre a sua vida e que as pessoas possam aprender com você. Como disse Jesus Cristo, né? Ele disse, quem crê em mim fará obra iguais às que eu faço e ainda maiores, instruindo e incentivando os seus discípulos a fazerem obras, a darem palavras, ensinamentos, pregarem, a fazer conforme ele fazia, a fazer discípulos, assim como ele fez. Ele era um homem próspero, um homem de luz, não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com um formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente ao seu serviço. Ou seja, ele era um homem extremamente rico, com posses, com uma família praticamente ela forjada e no formato ideal para a época. Como ele era lá do início, a palavra de Deus para o homem era crescei e multiplicai sobre a terra. Se nós temos uma família, nós temos que ter condição para cuidar, para dar sustento. E como ele tinha posses, ele tinha uma família com 10 filhos. E a Bíblia dá instrução e dá praticamente todo, vamos dizer assim, todo formato, todo layout de que era uma família extremamente unida. Veja bem, os 7 filhos, geralmente eles marcavam de tempos em tempo uma festa ou um banquete, um na casa do outro. E eles geralmente chamavam as 3 filhas para estar juntamente com eles. Isso denota um estado de unidade, de união, de harmonia, onde os irmãos estavam sempre juntos. Eles davam as festas, os banquetes, e sempre chamavam as irmãs para estar juntamente com ele. Que a gente possa aprender, né, como diz a Bíblia, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Existe até um corinho que diz, né? Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Só um trechinho. O terceiro parágrafo nos fala uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Ou seja, mesmo ele tendo posses, sendo uma pessoa que tinha uma propriedade abastada, um fazendeiro, e que tinha bastante pessoas ao seu serviço, ele não era soberbo. Ele tinha não só o ter, mas ele era uma pessoa que ele era. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a gente tem muito o que aprender com este homem de Deus. Terceiro tópico, ele era um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem
e a beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia que, de forma feliz, festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas em um ambiente familiar, ou seja, ele fazia essas festas, mas uma festa entre irmãos, entre família e de forma harmoniosa, e onde o seu pai, ele intercedia e oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos e da sua família. Segundo, ele era um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro, mesmo nos momentos de desespero, como consequências de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó e de sua família. Ele tinha uma sólida moralidade e espiritualidade. Jó era um homem de moral. As pessoas não tinham o que falar dele. O inimigo não tinha o que o acusá-lo, a não ser de que ele tinha posse de que ele adorava a Deus. Nós vamos ver isso na próxima lição. Ele era um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os seus filhos. Jó ele sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente, como sacerdote de seu lar. Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção ela é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocabulário português santificava traduz. Deixa eu ver aqui. Para um termo hebraico kodash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa que é consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Ele era um homem que se santificava, orando, oferecendo sacrifícios em favor da sua família e dos seus filhos. Assim, nós devemos fazer. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nossa conclusão diz-nos o seguinte: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Primeiro, caráter. Segundo, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida deste gigante da fé do Antigo Testamento a partir desta matriz. Vamos repetir de novo? Caráter, prosperidade e piedade. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma.
Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidades, não apenas posses, piedades, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na sua intimidade. Jó, ele era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nós vamos ver lá no final do capítulo de Jó, quando ele diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, com este ensinamento, e possamos aprender um pouquinho mais com este grande homem de Deus. A próxima semana nós estudaremos a lição de número 3, que tem por título, deixa eu ver aqui, Jó e a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. Eu espero você na próxima semana para juntos estudarmos um pouco e aprendermos com esse grande homem de Deus. Deus possa te abençoar poderosamente. Se você ainda não curtiu a nossa página oficial no Facebook, por favor, curta a nossa página. Se esta aula te abençoou de alguma forma, que você possa deixar o seu comentário, que você possa compartilhar nas redes sociais, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/EV Alves. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, a nossa próxima live. Querendo Deus. Deus nos abençoe. Você possa ter uma noite abençoada e um final de semana, domingo próspero, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.